Estamos no Conecta Processo Penal em Debate, podcast que trata de temas atuais do processo penal. Sou Nereu Giacomoli, professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Comigo, Marcos Eberhard, também professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Este é o episódio número 92 do Conecta, que tratará da prova nos delitos de lavagem de capitais. Conosco, a professora Luísa Farias Martins, que é mestre em Direito Penal Econômico pela Escola de Direito da FGV São Paulo, especialista em Direito Empresarial pela PUC do Rio Grande do Sul, também especialista em Corrupção, Criminalidade Organizada e Terrorismo pela Universidade de Salamanca, Espanha. Também advogada no escritório Alexandre Wunderlich. Professora Luísa, muito obrigado por ter aceito o convite de estar conosco no Conecta e poder partilhar os seus conhecimentos sobre uma temática tão importante e de difícil abordagem também, que trata da prova nos delitos de lavagem de capitais. Professora Luísa, quais seriam as principais dificuldades encontradas na demonstração, na prova dos delitos de lavagem de capitais? Olá, professor Nereu, professor Marcos, eu que agradeço o convite. Para mim é uma grande alegria participar aqui da gravação do episódio do Conecta, que é um projeto que eu acompanho aí nas redes há algum tempo, que traz debates tão ricos. E especialmente é uma felicidade para mim poder dialogar sobre um tema relacionado à lavagem de dinheiro, que é um assunto que me acompanha já, tanto na vida profissional, no dia a dia do escritório, quanto na minha vida acadêmica, já desde a graduação na Faculdade de Direito da PUC e até agora no meu mestrado na FGV em São Paulo, e que tem aí tantas temáticas interessantes e tantos pontos controversos que merecem debate. Sobre a complexidade do crime de lavagem de dinheiro, eu acho que é justamente isso que traz essa problemática, né, da prova. A própria estrutura do crime de lavagem de dinheiro, por ser um crime complexo, por ter essa natureza acessória em relação ao crime antecedente, traz aí algumas questões que eu acho que merecem atenção. O crime de lavagem, ele trata, então, justamente da ocultação, né, do produto de uma infração antecedente, desse crime antecedente, que é um crime acessório, por isso, mas tem uma relação de autonomia também com esse crime. Em razão disso, essa própria estrutura dos crimes de lavagem de dinheiro, normalmente eles são praticados por uma pluralidade de agentes, com envolvimento em outros tantos crimes também, são praticados por meios elaborados, né, através de empresas de fachada, estruturas offshores mantidas no exterior, por interpostas pessoas, enfim, uma infinidade de meios que demonstram, né, essa complexidade dos crimes de lavagem. E eu acho que esse cenário, né, em que estão inseridos os crimes de lavagem, justamente essas características trazem desafios na persecução dos crimes de lavagem. E a perspectiva da prova é uma dessas tantas perspectivas que traz aí algumas dificuldades do tratamento dos crimes de lavagem e que ensejam tantas discussões interessantes. Então, já respondendo aqui, dando início à resposta para a pergunta provocada pelo professor Nereu, eu acho que as principais dificuldades na problemática da prova, elas se manifestam em dois momentos distintos, assim, eu separei em dois momentos para abordar isso. Primeiro ponto é a suficiência da prova no momento da denúncia, e o segundo momento seria a suficiência dos elementos probatórios já no âmbito da condenação. E por que essa divisão que eu propus aqui? No momento da denúncia, até por força, né, do texto legal, ali na Lei 9.613, no artigo 2º, parágrafo 1º, tem uma previsão legal que traz os indícios da ocorrência do crime antecedente como suficientes para embasar o oferecimento da denúncia. Então, ali já traz um ponto de partida, né, para o tratamento da prova nesse momento inicial. E isso também está ligado com a questão da autonomia que eu referi ali do crime de lavagem. Por quê? O crime de lavagem ele está vinculado a esse crime antecedente, mas ele não tem a necessidade de processamento conjunto com o crime antecedente. E também não há necessidade de uma autoria compartilhada, né, uma autoria igual, ou seja, o crime antecedente ele não precisa ser praticado pelo mesmo autor do crime de lavagem. E essa característica de autonomia, unido a essa previsão legal da suficiência, né, de indícios mínimos e razoáveis para embasar a denúncia, eles determinam o ponto de partida, então, nesse momento inicial, para o oferecimento da ação penal nos crimes de lavagem. Isso tem algumas repercussões,
Eu acho que as principais delas, assim, são a descrição do fato, né, e a delimitação das condutas, porque isso dita aquilo que é suficiente, necessário, de demonstrativos nesse momento inicial, e isso pode até, eventualmente, trazer ali alguma discussão com relação à inépcia da denúncia, porque, em sendo somente os indícios, se isso for insuficiente, né, pode ser que a denúncia seja falha nesse momento. E outro ponto interessante também com relação à suficiência dos indícios, que está vinculada também com essa questão da autonomia, o fato de que, correndo esses processos em apartado, né, o crime de lavagem em um expediente e a apuração do crime antecedente em outro expediente, isso pode, por exemplo, acarretar uma absolvição pelo crime antecedente ali no meio do caminho. E essa absolvição, ela vai impactar, né, diretamente na persecução do crime de lavagem. Então, assim, dependendo do fundamento dessa absolvição, pode até obstar o processamento do crime de lavagem, né? Então, isso até é um ponto aí que vem sendo alvo de debates, algumas críticas e algumas já reflexões iniciais na doutrina, até para refletir sobre uma possível alteração, né, do texto legal nessa parte dos indícios para refletir justamente sobre a possibilidade de trazer já para esse momento inicial a necessidade de uma prova mais robusta ou não, por causa dessas repercussões de inépcia, de absolvições e outras questões no desenvolver da ação penal. E o outro ponto, que também é bem relevante, já mais, né, ao final da ação penal, ali no decorrer da instrução, é a suficiência desses elementos de prova, dos crimes de lavagem, para a condenação. Por quê? Ao passo em que ali no momento da denúncia os indícios são suficientes, para uma condenação já não são mais suficientes meros indícios, né? É necessária uma demonstração inequívoca e robusta, né, dos fatos que configuram os crimes de lavagem. Então, se espera, no momento da condenação, né, para que seja proferida uma sentença, uma evolução, né, que sejam reunidos elementos durante a instrução que corroborem essa condenação, se for o caso. E, claro, o objeto de prova não vai ser somente os indícios do crime antecedente. Esse é um dos elementos constitutivos do crime de lavagem. Então, a prova, ela vai ter que contemplar, e de uma forma suficiente, não só a ocorrência dos crimes antecedentes, como a realização de atos de ocultação ou de dissimulação, né, que é a característica principal da lavagem, porque só o uso, né, o emprego desses produtos do crime antecedente por si só não configuram a lavagem, é necessário esse ato a mais de ocultação, de maculação dessa origem, e além disso, é necessária também a prova do elemento subjetivo, né? Então, todos esses elementos que constituem o crime de lavagem, para a condenação, é necessário uma evolução. É necessário que, ao longo da instrução, isso se fortifique e se muscule de forma a justificar e a viabilizar uma condenação segura. O que acontece? Nos casos concretos, não raras vezes não há esse rigor no tratamento da prova, que, claro, é uma prova que é complexa, que é difícil, que, né, está dentro desse cenário dos crimes de lavagem que são praticados por meios e por instrumentos que são, assim, muito elaborados, mas não é raro de se ver em decisões falhas, né, na identificação dessa prova. Eu tive agora a oportunidade, na minha pesquisa de mestrado, de fazer uma análise de jurisprudência. Eu tive contato com inúmeros acórdãos e muitos da Operação Lava Jato também, e embora esse não fosse meu tema direto de pesquisa, me deparei com alguns desses pontos, e principalmente nos casos de lavagem, esses dois pontos me chamam a atenção em várias decisões. Por exemplo, o crime antecedente, se verifica que muitas vezes não é clara essa evolução que ela é necessária. Então, assim, no momento da denúncia é indicado um crime antecedente, mas que não tem muito detalhamento, porque naquele momento não é exigido ainda, mas aí chega no momento da condenação e segue sem aquele aprofundamento maior do crime antecedente. Tem casos até que no momento lá na denúncia foi indicado um crime antecedente, depois na fundamentação da condenação já foi indicado outro crime antecedente, o que evidencia, assim, que não fica claro, né, essa indicação. Isso muito em razão da suficiência, né, que se aceita desses indícios lá no momento da denúncia. Então, em muitos casos não se verifica esse aprofundamento necessário e essa comprovação inequívoca. Depois, também com relação à prova do dolo, que é uma prova por si só muito complicada e que, enfim, enseja aí muitas outras discussões, muitos outros pontos a serem alinhados, também muitos casos da Lava Jato, que são casos assim com inúmeros denunciados, inúmeros fatos, vários executivos, se verifica que não tem uma prova individualizada desse vínculo subjetivo. Então, muitas vezes, o cargo daquele executivo, a posição dele, é que justifica a afirmação de que havia, sim, a intenção de ocultar, de dissimular aqueles valores, aquele patrimônio.
e isso muitas vezes não é suficiente, né? Não é adequado, sem que haja outros elementos. Até agora, recentemente, saiu no informativo de jurisprudência do STJ, na última edição de março, acho que é a edição 370, um RHC, que trata justamente sobre esses dois pontos, que foi provido o RHC, se eu não me engano, é de relatoria do ministro Sebastião, que trancou uma ação penal justamente por ausência de indícios claros do crime antecedente e o que impossibilitou a identificação do vínculo subjetivo, né, que é exigido do agente, já nesse momento da denúncia, no momento inicial lá da ação penal. E isso aí violaria o exercício contraditório, da ampla defesa, e é uma decisão que eu estou bem curiosa para ver, não foi publicada ainda a íntegra, está só o destaque ali no informativo, eu estou monitorando, mas que eu acho que demonstra justamente na prática o alcance dessa problemática. E, enfim, a prova dos crimes de lavagem de dinheiro tem vários pontos aí, e muitas vezes esses pontos sensíveis são contornados na prática, e eu acho que é uma discussão. A minha ideia aqui era trazer essa problemática, compartilhar um pouco dessas dificuldades que eu encontrei ao longo da minha pesquisa, e que aparecem também, né, no dia a dia do escritório, e eu acho que o Conecta, ele proporciona justamente esse debate, né? Ele abre essa possibilidade para nós debatermos, e, enquanto operadores do direito, ter essa atividade que é justamente pensar e repensar, né, essas questões, essas problemáticas, essas dificuldades na prática, e unir isso com a teoria, com a doutrina, com a dogmática, para evoluir, né, nessas questões. Então, agradeço de novo o convite e fico à disposição. Obrigado, professora Luísa. Esse episódio 92 do Conecta Podcast conta com a participação da professora Luísa, que nos traz aqui uma preocupação que acaba unindo dois ramos importantes, o direito penal e o processo penal, na perspectiva desse padrão de prova, dessa exigência de um padrão de prova para os delitos de lavagem. E a pergunta que se coloca aqui, é claro que eu sei que a professora Luísa já respondeu, mas de maneira a pergunta que se coloca aqui afinal de contas, o que é lavagem de dinheiro no Brasil, né? Esse é um ponto fundamental, porque diante desse contexto que a professora Luísa nos traz, nós temos evidentemente um caos dentro de denúncias ineptas, e nós temos um verdadeiro arredondamento de inépcias no curso das instruções, uma tentativa de arredondamento. Então, há uma dificuldade de entender, principalmente a atividade dos profissionais liberais no Brasil, dessas atividades reguladas, para que se possa compreender a extensão de quem efetivamente pode responder por lavagem ou não. Eu acho que a lei não é clara nesse sentido, que também nos traz aí uma abertura, principalmente olhando lá para o direito penal em relação àquelas condutas que são condutas neutras, o que vai ter uma repercussão bastante grande na prova, né? E, não raro, a lei de lavagem, unida também com outras disposições legais, ela vai permitir que os bens dessa pessoa, que o patrimônio dessa pessoa fique, às vezes, completamente ligado ao processo penal, até que ele demore. Ele é rápido no momento inicial, né, no momento de cumprir uma prisão, no momento de cumprir uma medida cautelar, mas depois ele é bastante demorado, e não raro, com a dificuldade que a gente tem em relação a essa tipicidade do que é a lavagem de dinheiro, que vai repercutir lá na prova penal, não raro essas pessoas acabam sendo absolvidas. E aí, então, nós já temos um grande prejuízo pelo simples fato de ter respondido um processo penal. Esse foi o episódio 92 do Conecta Podcast, conosco a professora Luísa Martins, que é advogada no Alexandre Wunderlich Advogados, é mestre em Direito Penal Econômico pela FGV em São Paulo, também é especialista em Direito Penal Empresarial pela PUC e em Corrupção, Crime Organizado e Terrorismo pela Universidade de Salamanca. Compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast com Nereu Giacomoli e Marcos Eberhardt.